Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago pra vocês a bolsa Zoe, gente. Essa bolsa lindíssima, cheia de detalhes, super moderna, gente. Feita em fio de malha refinado, tá? Com duas cores. Olha pra vocês verem que lindeza, com esses detalhes aqui em metal. Essa alça bem diferentona, com esses acessórios, olha pra vocês verem. Fiz também ela com o fundo de sintético, tá? Coloquei aqui o fechamento em botão imantado e explico para vocês o passo a passo bem detalhadamente para você que quer aumentar ou diminuir a bolsa. Se você quer utilizar um outro fio também, tá? Caso você queira utilizar um outro fio, pode usar também. Você pode tanto fazer aqui com o fio de poliéster de duas cores, você pode utilizar o fio de malha mesmo de 25 ou de 27 centímetros, tá? Eu ensino vocês a adaptarem tudo bem certinho para ficar com esse resultado incrível, gente. Eu utilizei, como eu falei pra vocês, 2 rolinhos do fio refinato e sobrou cerca aí de 50 gramas de cada um, tá? Então ficou uma bolsa bem econômica, bem bonita, gente. Vou medir pra vocês agora, tudo bem certinho. Mas antes eu quero mostrar pra vocês esse porta-gloss ou porta-batom. Se você comentar bastante, eu vou trazer o tutorial rapidinho pra vocês, tanto lá no Instagram, @NiceTemCrochê, do mesmo jeito que tá aqui, como aqui no Shorts também, tá? É super facinho de fazer, ó, eu fiz também com a sobrinha do próprio fio, tá? Coloquei aqui um dos pingentes da coleção Maravilhosa, olha pra vocês verem que gracinha. Coloquei aqui um mosquetãozinho que é só encaixar aqui, gente, ó. Fica também como se fosse um berlock aqui pra você utilizar na sua bolsa, olha pra vocês verem. Super facinho, você vai ter sempre um batonzinho aí, ou a sua cliente vai ter sempre um batonzinho aí no cantinho da bolsa, tá? É uma ótima opção também de brinde, né, para suas clientes. Vou tirar as medidas para vocês verem. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, a parte da base, ela ficou com... Ela ficou aqui, ó, com 20 centímetros e meio de comprimento por 9 centímetros de largura, tá? E de altura, ficamos aqui com 12 centímetros, tá, gente? 12 centímetros aqui na parte da altura. É uma mini bag, né, gente? Uma bolsinha de mão, mas dá pra vocês adaptarem e fazer uma versão maior. Lembrando que todos os materiais estão na descrição e os materiais adicionais que eu utilizei estão na sacolinha aqui, tá, gente? Aqui na sacolinha vocês vão encontrar tanto a agulha que eu utilizei, a minha etiqueta, minha tesoura também, que vocês sempre perguntam, gente. Uma tesoura maravilhosa, ótima pra remate, pra fazer tassel também. Ela é incrível, super afiada. E também alguns achadinhos que vão fazer toda a diferença aí no ateliê de vocês, tá bom? E os materiais da loja Matilda, que são todos os materiais que eu utilizei nessa bolsa, estão todos na descrição. E também tem o cupomzinho de desconto que é na NH para vocês terem 5% de desconto no final da sua compra, ok? Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê. Já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com suas amigas crocheteiras e comenta bastante aqui, gente, que olha a situação que tá minha voz, tô doente, mas não tô deixando vocês sem aula, tá? Trouxe essa aula lindíssima pra vocês. Então, só você comentar aqui embaixo, compartilhar esse tutorial com um agradecimento, já vou ficar muito, muito, muito feliz, gente. Se você puder, torne-se membro aqui do canal. Clicando no botãozinho escrito Seja Membro, você vai ter acesso a 2 aulas inéditas mensais, mais as aulas que já tem lá disponível por R$ 6,99 por mês, gente. É menos que um cafezinho por dia, tá? Mas se você não puder tornar-se membro, não tem problema você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo e comentando bastante aqui embaixo, gente. Comenta um coraçãozinho, comenta aí o nome da bolsa, bolsa Zoe, comenta de onde você está falando. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que temos tutoriais toda semana, tá bom? Então bora pra aula!
E vamos para os materiais da nossa aula de hoje, tá, meus amores? Para começar, já quero pedir desculpa para vocês com essa voz maravilhosa, mas não tem como deixar de gravar para vocês, né, gente? Então já quero mostrar para vocês todos os materiais lá da loja Matilda, os parceiros oficiais do nosso canal, tá? Vou deixar para vocês o cupom aqui na tela que é na NH para vocês terem 5% de desconto lá no site, meus amores. Então vamos lá que hoje temos bastante acessórios em ferragens para fazer uma bolsa bem cheia de detalhes para vocês, tá? Aqui vai ser uma junção da bag gringa com a bolsa baguete, tá? Modelo que vocês gostam bastante. Então a gente vai utilizar duas cores de fio que a gente vai utilizar em um cabo só, tá? A gente vai pegar dois cabos, mas a gente vai crochetar com um só. E pra ter esse resultado, que eu preciso de um fio mais fino e eu queria trabalhar com um fio de malha, vou trabalhar com fio refinado, tá? Da Fisher. Esse aqui tem 15 milímetros, tá? Então ele é mais fininho. Então a gente vai conseguir trabalhar com dois cabos, tá? Então eu vou utilizar duas cores. O rolinho também tem 140 metros. E a cor desse primeiro aqui é o caramelo. Olha pra vocês verem, vai combinar bastante. E eu vou utilizar esse outro também no refinado, também a mesma metragem, no off-white. Então, a gente vai utilizar essas duas cores, lembrando que tem uma cartela maior lá no site, tá? Que vocês podem utilizar também, ok? Tem várias outras cores que vocês podem combinar e usar bastante a imaginação de vocês, ok? Vou utilizar esse fundo no caramelo, tá? Bem bonito pra ficar com uma base. Esse aqui é o fundo da frasqueira, tá, gente? Eu vou deixar pra vocês o link certinho do tamanho. Se eu não me engano, ele é 19,5 por 5. Deixa eu até tirar a medida aqui. Ó, peguei aqui a fita métrica. Ele tem 19 centímetros e meio por 8,5, tá, gente? Eu vou confirmar certinho, vou deixar o link pra vocês certinho ali, tá bom? Desse fundo aqui. Então, a gente vai utilizar nessa cor caramelo, mas tem outras opções para vocês lá também. E aqui vamos para os acessórios em ferragem, tá certo? Também vou deixar todos os links para vocês aqui embaixo. Para começar, pra gente fazer a alça toda diferentona, eu vou utilizar duas argolas articuladas de 3 milímetros, tá? De 30 milímetros, perdão. Essa aqui é a maior, ok? Essa aqui vende a unidade no site, então a gente vai utilizar para ela ficar assim na alça, tá? E eu peguei essa versão maior meus amores, porque senão vai ficar muito apertado pra gente passar tanto na alça e ainda juntar as duas. Então, a gente vai utilizar essa daqui. Então, não esqueçam de colocar duas unidades no carrinho, tá? No dourado. Vou utilizar esse porta-tassel com a alça aqui em cima fixa. Já vem com o parafusinho. Essa pena aqui, ó, esse pingente de pena. Vou deixar tudo pra vocês certinho na descrição, tá? O nome tudo certinho. Esse outro, ó, parece uma medalhinha também bem bonitinha. E esse mosquetão de coração, tá? Que a gente vai fazer tipo um chaveiro pra colocar na nossa bolsa. Também vou utilizar aqui um botão imantado pra fazer o fechamento da minha bolsa, ok? Esse aqui é o de 18 milímetros. Então, lembrando que todos esses acessórios são da loja Matilda, os parceiros do nosso canal. Vou deixar pra vocês o cupomzinho aqui na tela, que é na NH, pra vocês terem 5% de desconto lá no site. E também todos os links na descrição pra vocês não se perderem, pra vocês comprarem exatamente todos os materiais que eu estou mostrando aqui pra vocês, tá? Aqui também vou mostrar pra vocês alguns materiais adicionais, ó. Pra utilizar o fio, gente, eu quero fazer um trabalho um pouco mais estruturado, então vou utilizar aqui a minha agulha número 6, a agulha Unique. Falo muito pra vocês dela, gente, que ela tem a mesma qualidade das agulhas gringas por menos de R$30, tá? Fora a pegada dela que é muito gostosa, desliza muito bem no fio e é uma agulha maravilhosa pra você aí que quer ter uma agulha ergonômica pagando pouco, ok? Vou deixar pra vocês aqui na sacolinha, aqui no cantinho, eu comprei na Shopee, então vou deixar pra vocês o link ali. Também comprei a minha tesoura asa retrô, gente, essa tesoura maravilhosa, além de linda, ela é super afiada, ótima para remate, para corte de tecido, gente, ela é muito boa.
Então, vou deixar pra vocês também na sacolinha. E a minha etiqueta personalizada de metal, gente, com a minha logo, eu também comprei na Shopee, tá? Vou deixar pra vocês as versões aqui. Nesse tamanho, a versão triangular e a versão redonda também, que é bem bonita, da mesma loja, então vai ter a mesma qualidade. Eu já vem com a travinha pra vocês apertarem aqui atrás na bolsa, né? Vai economizar um tempo e vai trazer um valor bem grande para sua peça, tá? Vai agregar bem valor aí para sua bolsa. Então, para você que quer adquirir esses acessórios, eu também vou colocar alguns achadinhos aqui nessa sacolinha, tá, gente? Então, é só você clicar na sacolinha e escolher o material que você quer, que você vai ser redirecionado para Shopee e o vídeo vai continuar tocando, então você não vai perder nenhum detalhe do nosso tutorial. Vou utilizar também fita métrica, agulha e linha para costura, pra gente costurar o nosso botãozinho imantado e cola para arremate, tá bom? Então, bora pra aula. Então, pessoal, já abri aqui meu pacote. Agora, a gente vai pegar os dois fiozinhos aqui, ó. A gente junta eles e a gente vai crochetar com eles junto, tá bom? Então, olha pra vocês verem, já fica bem parecido com o fio de malha de 25 milímetros, tá? Então, vamos lá, meus amores. Para começar, vou deixar aqui uma ponta. A gente não pode ter mais a visão de que são dois fios. A gente tem que imaginar como se fosse um cabo de fio só, tá? Vou deixar aqui uma pontinha pra gente fazer o arremate depois. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Vou começar aqui nessa parte de trás, tá? Uma coisa que eu gosto muito das bases de sintético e todos os materiais de sintético da loja Matilda, é que as furações, gente, ó, pra vocês verem, dá pra passar tranquilamente uma agulha de 6 milímetros e são todos bem limpinhos, então não precisa fazer aquela limpeza pra começar a trabalhar, sabe? Então, é só comprar e já começar a crochetar. Vou pegar aqui, gente, nessa parte de trás, ó, nessa parte reta, pra ficar concentrado o fechamento de carreira em um lado só. Então, vou pegar aqui, laço meu fio, trago aqui pra trás, ó, depois da pontinha, tá? E agora eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos, ó. Venho no próximo, laço um ponto baixíssimo. No próximo buraquinho, laço um ponto baixíssimo, tá? Desse jeito mesmo. Venho no próximo, laço um ponto baixíssimo. No próximo laço, um ponto baixíssimo, tá? E eu gosto bastante dessa forma aqui, sabe, meio que irregular que fica, não fica bem certinho, mas fica muito bonito. Então, agora, eu vou dar a volta, fazendo pontos baixíssimos, lembrando que eu tenho que pegar os dois fios, eu não posso me esquecer disso, que eu tenho que pegar aqui os dois fiozinhos pra fazer essa volta completa, tá? Então, vou dar toda a volta, quando eu chegar aqui nesse último buraquinho, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no meu início novamente, tá? Cheguei no meu último buraquinho. E aqui agora, como que eu vou fazer? Vou fazer um fechamento já pra gente subir a próxima carreira e já fazer o meu último pontinho. Só que aqui eu vou entrar nesse último ponto e eu não vou pegar o fio do rolo, eu vou pegar esses dois fiozinhos que a gente deixou sobrando. Laço meu fio, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, agora eu vou puxar todo esse fio pra fora. Tá? E agora eu vou fazer o fechamento. Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, agulha de trás pra frente. E agora, vou puxar essa pontinha de fio aqui, tá? Puxa aqui essa ponta. Aqui, se eu puxar o fio do rolo, ajusto o último pontinho baixíssimo. E agora, eu vou vir nesse buraquinho aqui do meu último pontinho e passo aqui por dentro, porque eu preciso voltar essa mesma pontinha pra cá, tá? Laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Dessa forma, o arremate vai ficar perfeito, ó, gente, bem invisível. Aqui, tá vendo? Fica super invisível. E a gente vai conseguir iniciar a nossa carreira normalmente aqui, tá? Então, ó, vou pegar aqui novamente o fio do meu rolo e essa pontinha a gente deixa aqui no cantinho reservado, porque a gente vai utilizar ela depois pra fazer o fechamento de carreira. Vou vir aqui no próximo, ó, o meu fio tá aqui, eu tenho que vir ou um ponto à frente ou um ponto atrás, eu geralmente vem um ponto à frente. Entro aqui, bem no meio, laço esse meu fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo, tá? Deixa eu fazer um pouquinho mais justinho.
aqui. Agora, meus amores, o nosso trabalho vai ficar um pouco diferente, né? Porque agora a gente vai começar a fazer pontos baixos. E como eu estou utilizando 2 fios do refinato, ele fica um pouquinho mais denso do que um fio de 25 milímetros, né? Porque, tecnicamente, eles têm 15 milímetros cada cabo, então acaba ficando com 30, né? Então, ele fica um pouco mais encorpado do que um fio de 25 milímetros. Então, não vou precisar fazer tantos aumentos, tá? Eu só vou fazer aumentos aqui nessas 2 curvinhas, ok? Então, provavelmente eu vou fazer ou 2 ou, no máximo, 3. Então, um em cada canto e um no meio. Provavelmente eu vou fazer dessa forma aqui assim, sabe? Só para não emborcar. E nessas partes retas eu vou fazer somente um pontinho. Então, eu vou pegar aqui um marcador para mostrar para vocês como que vai ser para facilitar, ó. Então, vai ser um em cada cantinho. Aqui é onde começa a fazer a curva, ó. Tá vendo que aqui tá começando a fazer a curva? Aqui também. Vai ser mais ou menos a parte aqui, ó. Reta, aqui. E um bem no centro. Pra vocês verem. E aqui desse lado de cá, a mesma coisa, tá? Mas eu vou testar pra ver, gente. Se caso não tiver necessidade, eu nem faço os 3 aumentos. Talvez eu faça só 2 ou faça só um. A gente vai olhar. E aqui também eu já quero avisar vocês que caso você queira fazer com outro fio, pode fazer com outro fio, tá bom? Você só tem que se atentar para preencher muito bem essa base, porque a gente não precisa de uma quantidade certa de pontos para fazer a nossa trama, para subir a nossa trama, que vai ser só ponto baixo, né, gente? O destaque mesmo tá nas 2 cores. Então, aqui, um no centro. E outro aqui, nesse cantinho. Ó. Então, por hora, eu vou fazer só 3 aumentos, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer de um lado, se ficar bom, a gente repete do outro. Então, vamos lá. Então, aqui aonde não é o marcador, onde não tá marcado, vou fazer pontos baixos normais, ó. E aqui, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Olha, pra vocês verem como vai ficando bem cheinho. Cheguei aqui no meu marcador. E no mesmo lugar, faço 2 pontos. E eu venho caminhando, ó. Um ponto. Para cada pontinho de base, tá? Cheguei no meu marcador novamente. Faço mais 2 pontos no mesmo lugar. Gente, eu vou manter assim os 3 aumentos, tá? E aqui eu sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base. Cheguei no meu marcador novamente. E faço o meu aumento. Ficando assim, ó. Olha pra vocês verem como fica bem preenchidinho, tá? Não pode ficar com muito buraco aqui. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto pra cada pontinho de base. Aqui nessa parte reta. Tá? Então, pra vocês verem que na parte reta não precisa de aumentos, né? Porque como o fio tá bem denso, lembrando que esse processo aqui é porque é o fio refinato. Caso você esteja utilizando um fio de poliéster de 5 milímetros, talvez você precise fazer mais aumentos e até aqui nessa parte reta, tá? E aqui agora, gente, a sequência vai ser a mesma, como eu mostrei pra vocês. Eu fiz aqui os 3 aumentos nesse canto
e vocês vão fazer os 3 aumentos nesse canto também, onde tá marcadinho, tá? E aí, depois desses 3 aumentos nesse canto, sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base. Quando eu chegar nesse último pontinho, eu venho mostrar para vocês o fechamento da carreira e como que a gente vai começar a subir a nossa bolsa. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui, tá? Fazendo a mesma sequência, fiz os 3 aumentos desse lado de cá, igual eu tinha feito os 3 aumentos desse lado de cá, tá, meus amores? E agora vamos fazer o nosso último pontinho aqui que eu falei pra vocês. E aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou entrar nesse espacinho aqui, ó, com a minha agulha, e eu vou utilizar os 2 fios pra fazer o último ponto. Primeiro eu vou iniciar com o fio do rolo, laço esse meu fio, trago aqui pra cima, mas eu não vou finalizar o ponto ainda. Eu vou pegar esses 2 fiozinhos que eu deixei sobrando, tá? Ó, esse é o do rolo e esse é os 2 fiozinhos que a gente deixou sobrando. Eu laço esse fio e fecho aqui, ó. Fechando aqui meu ponto baixo. Agora eu puxo toda essa alcinha aqui pra cima, ó, puxando o fio do rolo, a gente ajusta aqui. E agora a gente vai fazer o fechamento. Vou vir nessas 2 alcinhas aqui de cima, agulha de trás pra frente. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. E agora, aqui nessa parte de trás vai ficar um pouquinho diferente, tá? Vou vir aqui, ó, primeiro nesse nozinho aqui, ó, embaixo desse nozinho. Porque eu preciso passar por baixo dele pra fazer o fechamento, tá? Antes de passar no meio dessas 2 alcinhas. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Aqui a gente fez o fechamento do meu ponto e da carreira. E olha o fechamento como fica bem visível. E fiquei aqui no total com 46 pontos baixos na minha base, ok? Então agora vamos começar a subir aqui esses pontos, que é super facinho, super rapidinho. Essas 2 pontinhas a gente já vai poder começar a arrematar, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aonde a gente vai pegar pra fazer esses pontos baixos. A gente vai pegar em 2 alcinhas. Essa alcinha aqui de trás e esse nozinho que a gente utilizou pra fazer o arremate, tá? Lembrando que aqui são 2 fiozinhos em cada parte, tá? Não pode esquecer isso. Vou laçar esse fio do meu rolo, trazer aqui pra frente. A gente vai deixar essa alcinha aqui da frente livre, laço e fecho. Venho no próximo, a alcinha de trás e o nozinho. Já venho segurando aqui essa pontinha para ir arrematando. Lastro aqui para cima, um ponto baixo. No próximo, a alcinha de trás e o nozinho. Lastro aqui para cima, um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto para cada pontinho de base, tá? Então, eu preciso sempre manter aqui os 46 pontos baixos na minha base, em todas essas carreiras aqui de subida, ok? Ó, então vai ficando dessa forma assim. Vou dar toda a volta e eu já vou vir mostrar pra vocês o fechamento que a gente vai utilizar nessa subida. Então, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? Fazendo meus pontos baixos, pegando as 2 alcinhas que eu mostrei pra vocês. E agora eu vou mostrar o fechamento que a gente vai utilizar em todas as nossas carreiras. Vou soltar aqui a minha laçada, vou vir nessas 2 alcinhas aqui de cima, com a agulha de trás pra frente, lembrando que eu tenho que passar por baixo dos 2 fios. Laço esse meu fiozinho e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, vou deixar a mesma distância das outras alcinhas, tá? Toma cuidado pra não apertar muito, ó. Aqui já é o suficiente. Tá? A mesma distância das outras. E agora eu vou passar por baixo dessa alcinha que eu já levei lá pra trás. E, ó, passo aqui por baixo e passo essa alcinha por dentro da minha agulha. E ajusto, tá? Toma cuidado também pra não ajustar demais aqui. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente e fecho o meu ponto. Certo? E agora a gente vai continuar subindo pontos baixos, pegando as 2 alcinhas, ó. A gente vai continuar fazendo ponto sobre ponto, utilizando os 2 fios aqui, ó. Sempre fazendo ponto sobre ponto, tá? Do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês. Olha pra vocês verem que bonito, é um ponto super simples, né? O ponto básico do crochê, mas por a gente estar utilizando 2 cores, fica lindíssimo. Vou dar toda a volta aqui de novo e já venho mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Dei toda a volta aqui, meus amores, fazendo a mesma quantidade de pontos, tá? Pontos baixos, pegando nas alcinhas de trás. E vamos novamente pro nosso fechamento. Solto aqui a minha laçada,
a agulha aqui de trás pra frente, nessas duas alcinhas de cima, ó, tem o meu primeiro ponto, que foi aonde eu fiz o fechamento, são essas duas alcinhas aqui de cima. A agulha de trás pra frente, laço trazendo meu fiozinho aqui pra trás. Vou deixar a mesma distância dessa alcinha com as outras alcinhas. E passo aqui por baixo dessa alça que a gente levou lá pra trás. Coloco a alcinha na agulha novamente e puxo aqui os dois fios pra ajustar, tá? Agora eu laço meu fio, trago aqui pra frente. Laço e fecho fazendo meu primeiro ponto. E vamos continuar fazendo um ponto pra cada pontinho de base aqui, ó. Do mesmo jeito, tá? E essa é a sequência, gente. Pontos baixos pegando nas alcinhas de trás. O fechamento vai continuar sendo o mesmo, tá bom? Até a gente ter aqui um tamanho bem bacana pra gente começar a fazer as nossas alças, ok? Quando eu fizer aqui essas carreiras, eu já volto com vocês pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Então, pessoal, fiz aqui algumas carreirinhas, tá? Agora, a gente tem que fazer uma carreira com algumas diminuições, pra gente começar a fechar essa parte de cima, pra ficar aquele formatinho fechadinho aqui, sabe? Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carreirinhas de pontos baixos normais. E agora, vamos fazer a diminuição, tá? Aqui, eu só vou marcar, gente... Eu vou apertar aqui, ó, pra gente fazer as diminuições na mesma direção. Eu vou fazer 2 diminuições de cada lado, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, mais ou menos com 3 dedinhos pra cá. Eu marco esse pontinho, que a gente vai utilizar ele. Ó, caso vocês queiram marcar os 2 pontos já onde vocês vão fazer a diminuição pra não se perder, pode marcar, tá? Ó. Então, aqui eu vou marcar esses 2. E a gente vai fazer a diminuição de 2 pontos. Então, eu marco esse outro pontinho aqui do lado, que eu sei que eu preciso trabalhar nesses 2 pontos pra diminuir. Tá? Ó. Então, aqui temos quase 3 dedos, né? 2 dedos e meio aqui, quase 3 dedos. E aqui desse lado de cá, a mesma coisa, ó. Vou marcar aqui. Dois pontos deste lado de cá. E aqui, o ponto correspondente desse lado de cá, a mesma coisa, tá? Então, aqui vai ser as diminuições que eu vou fazer. Caso você queira fazer mais diminuições, você pode fazer 3 diminuições de cada lado. Eu só não quero diminuir muito, tá? Se fizer muito, vai diminuir muito essa parte aqui da abertura. Eu só quero dar aquele formatinho de bolinha aqui em cima, só que sem diminuir demais, tá? Então, por isso que eu vou fazer 2 de cada lado somente, ok? Vou fazer aqui o fechamento da minha carreira, ó, do mesmo jeito que eu já tenho mostrado pra vocês. Essa é uma bolsa que é muito rapidinha de fazer, tá, gente? Fica super linda. Subo aqui o primeiro ponto e eu vou caminhar até ali onde está o meu marcador, tá? Pra gente fazer as diminuições ali. Cheguei aqui no meu marcador, eu já posso tirar, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essas diminuições, que o processo é o mesmo em todos os marcadores, ó. Eu entro aqui nesse ponto que estava marcado, laço meu fio, trago aqui pra cima, não finalizo. Venho no próximo ponto que estava marcado, laço, trago aqui pra cima, fico com 3 alças na agulha, agora eu laço e finalizo tudo junto, tá? Essa vai ser a minha primeira diminuição, certo? E agora eu continuo caminhando aqui, ó. Outra coisa muito importante é depois da diminuição. Por quê? Porque eu preciso aproximar bem aqui essa alcinha pra ficar bem fechadinho, ó. Tem que continuar fechadinho aqui pra diminuir certinho. E continuo caminhando com os meus pontos até chegar no marcador novamente, que eu vou mostrar pra vocês a diminuição de novo, tá? Que é super facinho, não é difícil não, tá, gente? Ó, cheguei aqui nos meus 2 marcadores novamente. Tiro o meu marcador, ó, os 2, eu sei que são diminuições de 2 pontos. Deixo marcado os 2 pra gente não se perder. Entro aqui no ponto que tava marcado,
laço, trago aqui pra cima, não finalizo. Venho no próximo ponto que estava marcado, laço, trago pra cima, ficando com 1, 2, 3 alcinhas na agulha. Agora sim, eu laço meu fio e tiro todas essas alcinhas juntas, certo? Ajusto aqui bem pra fazer o próximo ponto bem próximo aqui da diminuição. E sigo fazendo meus pontinhos. Normalmente aqui, bem tranquilamente. Aqui desse lado, vocês já vão começar a ver, ó, que ela já está um pouquinho mais pra dentro, né? Então, é desse jeito mesmo que eu quero. Caso você queira fazer sem as diminuições, pode fazer também, tá? Não tem problema nenhum aqui, fazer sem as diminuições. Ou, se você quiser fazer mais diminuições também, tranquilo. Vou fazer aqui mais uma pra vocês verem, ó. Tiro meus marcadores. Entro aqui no meu primeiro pontinho, lastro aqui pra cima, não finalizo. Venho no próximo, lastro aqui pra cima. 1, 2, 3 alcinhas na agulha, laço e tiro todas essas alcinhas juntas. E sigo aqui fazendo meus pontos baixos, tá? E aqui só vai ficar a minha última diminuição pra fazer, ok? Olha, pra vocês verem que rapidinho que é. Não é demorado pra fazer essa bolsa, tá, gente? E depois disso, eu vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, só pra não ficar essa marcação da diminuição, ok? Então, tenha isso em mente, que você vai fazer essas diminuições na penúltima carreira. Agora, eu vou fazer aqui a minha última diminuição. Entro aqui, lastro, trago pra cima, não finalizo, venho no próximo, lastro, trago aqui pra cima, 1, 2, 3 alcinhas na agulha, laço, tiro tudo junto. Fiz a minha última diminuição. E continuo aqui fazendo meus pontos baixos normalmente, tá? Olha aqui pra vocês verem, olha como já tá fechando bonitinho, ó, tá vendo? Que ela dá uma leve fechadinha, que é do jeito que eu quero, eu não queria um fechamento muito forte, porque eu não quero fechar totalmente aqui a abertura, sabe? Ó, vai ficar bonitinho, eu vou conseguir fazer a alça e não vai fechar totalmente, vai ficar bem legal. Vou fazer aqui meu fechamento, de novo, solto a minha laçada, levo essa alcinha aqui pra trás, passo a minha alcinha por baixo aqui, coloco a alcinha na agulha e ajusto. Laço meu fio, trago aqui pra cima, e agora eu vou fazer a minha última carreira de ponto sobre ponto, tá? Aqui eu não vou fazer diminuição, como eu falei pra vocês, é só pra tirar qualquer marcação que tenha ficado, pra deixar mais fluido aqui o nosso trabalho, tá certo? Vou dar toda a volta aqui fazendo essa última carreirinha e já venho mostrar pra vocês como que vai ser a separação pra gente fazer as nossas alças. Então, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? Fazendo meus pontos baixos, um ponto pra cada pontinho de base. E depois das diminuições, ficamos com um total de 42 pontos aqui na nossa base, tá? Vou cortar aqui meu fio, porque agora eu preciso fazer o arremate pra gente fazer as nossas alças, ok? Vou explicar pra vocês bem certinho. Solta aqui a minha laçada e de fazer o mesmo fechamento que a gente fez na parte de baixo aqui. Vem aqui com a agulha de trás pra frente, nas duas alcinhas de cima, laço meu fio, trago aqui pra trás, viro aqui o meu trabalho, vou pegar um nozinho primeiro, tá? A gente pega esses dois nozinhos, pra depois sair nessas duas alcinhas aqui, laço, trago aqui pra trás, certo? Vou esconder aqui essas alças, ó, entre os pontos. Depois eu dou um pinguinho de cola e tá feito o arremate, tá? Ó. E fica dessa forma aqui, ó. Bem bonitinho, bem certinho, tá? Olha pra vocês, como eu falei pra vocês, ele fica meio que querendo fechar, mas não fecha totalmente. Eu não queria que fechasse totalmente, tá? Não queria que fechasse a abertura aqui, ok? Como que eu vou fazer agora, meus amores? Eu tenho aqui minha base. A minha base não é muito grande, então ela é bem facinha de dobrar no meio, tá?
Caso você tenha alguma dúvida, você pode colocar aqui, ó, a sua base inteira, sua bolsa, e você aperta aqui, ó. Dessa forma, a base vai ficar retinha na mesa e vai dobrar certinho no meio, certo? Ó. E se vocês olharem aqui na lateral, temos aqui um pontinho que ele não fica nem pra cá e nem pra cá, ele fica deitadinho aqui, ó, nessa parte. Esse pontinho eu vou marcar. Certo? E depois dele, ó, desse lado de cá, eu vou contar 1, 2, 3, 4. O quarto eu vou marcar. Lembrando que isso daqui vai determinar a largura da minha alça, tá? Depois do marcador aqui, 1, 2, 3, 4. Conto 4 aqui e marco também, ok? Então, vou ficar com 9 pontinhos aqui nessa parte. Depois disso, eu vou contar aqui 12 pontos. Depois do marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 13º, eu marco. E a gente vai fazer esse mesmo processo aqui desse lado, ó. 1, 2, 3, 4. O quinto eu marco. E depois do marcador, 1, 2, 3, 4. E eu marco o quarto aqui, ó. E aqui também eu tenho que ter 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Deu certinho aqui, tá bom? Então, o meio a gente conta, ó. Esse aqui eu quis mostrar pra vocês que dá certinho. O meio, marcador do meio, a gente conta 1, 2, 3, 4, o quarto ponto a gente marca. Depois do marcador aqui do meio, 1, 2, 3, 4, o quarto pontinho a gente marca. Do mesmo jeito que a gente fez do lado de cá, ok? Outra coisa aqui muito importante, caso você queira deixar mais larga a sua alça, é só você contar mais pontos depois do marcador, tá? Só que tem que ser a mesma quantidade para ficar bem retinho aqui essa alça. Então, se você quiser mais, você pode contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e aqui também, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e marcar aqui, ó. Ela vai ficar um pouquinho mais larga. E esse mesmo processo vocês fazem do lado de cá, tá? Tem que ser sempre a mesma quantidade de pontos, ok? Então, vamos lá, meus amores. Pra começar, eu vou fazer primeiro a alcinha mais curta, tá certo? Porque daí eu já vou ter uma noção da altura que eu quero a outra alça. Primeiro eu começo pela mais curtinha, certo? Então, vamos lá. Vou começar aqui desse lado. E aqui também a gente vai trabalhar algumas diminuições, mas eu vou explicar bem certinho pra vocês, podem ficar tranquilos. Vou pegar aqui o meu fio, vou pegar aqui o marcador, eu já posso tirar esse marcador aqui do meio, tá? Porque aqui só vai mostrar aonde eu vou fazer a minha alça. Deixo aqui os dois fiozinhos juntos. Vou tirar aqui o meu marcador. E vou começar a trabalhar bem aqui, ó, também trabalhando nas duas alcinhas. Laço meu fio aqui e trago pra cima, certo? Aqui, meus amores, como que vai ser? Eu tô trabalhando, como vocês notaram, só nas alcinhas. Quando eu começo aqui uma carreirinha, tem até uma forma de vocês começarem a carreira que vai ficar com a alcinha, mas como a gente vai precisar fazer esse mesmo processo, eu já vou começar a fazer aqui embaixo. Então, o que acontece? Eu preciso ter as 9 alcinhas, né? Aqui contando, temos 9 pontos separadinhos. Se eu só trabalhar uma correntinha aqui e vir no próximo, não vai formar a alcinha desse meu primeiro ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar 2 pontos nesse primeiro espaço, porque eu preciso, na minha contagem, ter as 9 alcinhas, não necessariamente 9 pontos. Então, fiz aqui o meu primeiro. Nos próximos, eu vou fazendo pontos normais, ó. Um pontinho para cada pontinho de base. Aqui. Sigo trabalhando, ó. Se vocês quiserem já arrematar essa ponta, porque eu particularmente prefiro colocar um pinguinho de cola pra garantir, tá? E aqui eu já vou tirar meu marcador, porque vai ser o meu último ponto.
Então, aqui, se vocês contarem as alcinhas de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 alcinhas, que é o que eu preciso das 9 alcinhas, tá? Vou pegar aqui a minha cola e já fazer o arremate, porque depois fica difícil, tá, gente? Então, aqui, o que eu faço? Ó, puxo aqui esse pontinho, esse fiozinho um pouquinho pra baixo, ó, não tão em cima, mais pra baixo. Corto aqui essa ponta, ó, um pouquinho rente, mas não tão rente, ó, tá vendo que ficou uma leve pontinha aqui pra fora? Eu venho com a minha cola, vou também deixar na sacolinha pra vocês. Essa cola é muito boa, gente, você compra, vai durar muito, vai durar horrores, porque vocês não vão usar pra muito, né? É só pra remate, ó. Dou uma afastadinha aqui na perninha do ponto, ó, e coloco um pinguinho aqui de cola. Bem pouquinho mesmo. E agora, eu pego esse meu fio da própria perninha do ponto e trago aqui pra cima desse fiozinho e aperto aqui em cima. Dessa forma, eu vou colar a perninha do ponto em cima da ponta e isso vai me dar mais segurança, tá? E tá feito o arremate aqui. Esse é o arremate que eu sempre uso, certo? Então, agora vamos pra nossa próxima carreirinha aqui. Aqui, meus amores, eu não preciso de um fechamento muito elaborado, tá? Porque até que nem dá pra fazer esse fechamento muito elaborado, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou soltar a minha laçada e vou vir nessa primeira alcinha aqui da carreira. Lembra que a gente fez 2 pontinhos? Então, eu vou passar aqui por baixo, ó. Passo por aqui. Agora, eu tenho que deixar esse fio sempre aqui por cima, tá? Então, eu nunca vou deixar ele pra fora, eu tenho que deixar ele aqui. Tá vendo? Vou laçar aqui essa tira e trazer aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, eu vou ajustar pra diminuir aqui essa alcinha. Ó. Então, pessoal, trouxe aqui a minha alcinha pra frente, tá? Agora, vai ficar diferente aqui, porque agora eu já vou começar a fazer a diminuição, tá? Se eu fosse subir reto, se você quiser deixar mais alto aqui, você vai repetir essa primeira carreira, fazendo 2 pontos aqui pra ficar com a alcinha e fazendo um ponto pra cada pontinho de base. Só que aqui agora eu já vou começar a diminuir, porque a gente vai fazer 2 carreiras de diminuição. E essa alcinha aqui vai ficar bem pititica. Então, não preciso fazer muito alta, tá? Na outra, desse lado de cá, a gente vai fazer ela mais longa e eu vou explicar pra vocês bem certinho depois, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu já meio que vou fazer uma diminuição. Então, eu puxei essa alcinha pra cá da frente, né? A gente ajusta aqui bem. Venho no próximo espaço, laço meu fio, trago aqui pra cima, fico com 2 alcinhas na agulha e fecho. Venho no próximo ponto, faço um pontinho de base. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. E agora, o quarto, tá? Então, eu separei ali 4 pontos. Aqui, agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, entro no meu primeiro espaço das 2 alcinhas. Laço meu fio, puxo aqui pra cima, não finalizo, venho no próximo, laço, trago aqui pra cima, ficando com 2 alcinhas na agulha e fecho tudo junto. E aqui eu faço o último ponto, ó. O último pontinho aqui. Dessa forma, a gente ficou aqui com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 alcinhas. A gente tinha 9 alcinhas aqui embaixo, agora a gente ficou com 6, certo? E agora vamos para nossa última carreirinha, que eu vou fazer mais 2 diminuições para fechar mesmo, como se fosse um biquinho aqui. Olha, pra vocês verem, já tá fechando, eu vou fechar ela um pouquinho mais. Soltei a minha laçada, venho na primeira alcinha aqui de cima, ó. Laço esse meu fio, lembrando que eu tenho que deixar esse fiozinho sempre aqui pra cima. Laço, trago aqui pra cima e agora eu ajusto. Ajustei, vou vir aqui, ó, na próxima alça, laço, trago aqui pra cima, 1, 2 alcinhas na agulha. Laço e fecho. Venho na próxima alcinha aqui, laço, faço um ponto. Na próxima, laço, faço mais um ponto. E agora eu vou finalizar com uma diminuição direto.
Ó, que só sobrou os 2 espacinhos. Laço meu fio, trago aqui pra cima. Na última alcinha, laço, trago aqui pra cima, novamente. 3 alcinhas na agulha e ajusto, fechando tudo. Olha pra vocês verem como já fechou totalmente aqui, ó. Tá vendo? Vou cortar aqui o meu fio. Vou puxar aqui, ó, toda essa alcinha pra fora. E vou trazer aqui nessa primeira alcinha, como se eu estivesse finalizando ela, ó. Só pra deixar mais bonitinho o fechamento, e não ficar muito mal acabado. Eu sempre gosto de fazer aqui como se eu estivesse finalizando, ó. Tá vendo? Do mesmo jeito que a gente sempre faz aqui. Vou passar aqui por baixo, passo aqui, ó, por baixo de um ponto, pra sair aqui nessas 2 alcinhas de cima e puxar, opa, aqui essa pontinha. Como se eu estivesse literalmente fazendo um fechamento invisível aqui, tá? E agora, gente, eu vou puxar aqui essas alcinhas, essa ponta, bem pra baixo. Ó. Puxo bem aqui pra baixo, até eu conseguir tirar ela aqui, ó, nessa parte de cá, tá vendo? Deixa eu ver aqui onde tá. Aqui. E daí eu puxo elas, trazendo pra cá, pra mim fazer aquele mesmo arremate que eu mostrei pra vocês, tá? Então, a gente passa aqui em algumas alcinhas escondidas, tomando cuidado pra não aparecer na frente, tá? Ó. Passa aqui pelas perninhas de trás do ponto. E depois a gente faz aquele mesmo arremate que eu mostrei pra vocês. Lembra que eu mostrei aqui pra vocês? Esse arremate aqui. Então, é esse que vocês vão fazer. Outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal, que eu não sei se eu acabei falando, se eu esqueci. A alcinha aqui, ó, eu vou deixar do meu lado direito. Até pra você que tá assistindo a versão canhota, eu estou deixando a minha alcinha mais curtinha do lado direito, tá? Caso você queira ter um lado específico, você vai ter que se atentar, principalmente aqui a parte do arremate. Então, se você também quer ela do lado direito, faça aqui próxima do arremate, tá? Porque caso você queira ela ao contrário, você tem que ver isso, porque, ó, a nossa bolsa, a parte da frente, é essa daqui. E a parte onde tem o arremate é essa daqui, tá? Então, por isso que eu fiz dessa forma, ok? Então, olha pra vocês verem, já fiz o arremate aqui das 2 pontinhas, tá? E pra me basear já, eu já vou colocar a minha argola articulada desse lado de cá, ok? Pra me basear. Porque depois eu preciso fazer aqui o cálculo de que tamanho vai ficar minha alça. Eu vou contar pra vocês a carreira certinha, porque, ó, a outra argola, ela vai ficar assim. E eu preciso deixar que fique o mais esticadinho possível. Pra não ficar assim. Eu quero que ela fique bem assim, ó. Bem esticadinha, tá? Então, eu vou contar aqui quantas alças eu vou fazer, principalmente porque tem essa carreira de diminuição na pontinha, tá? Ó, então, eu vou deixar essa aqui desse lado. E agora eu vou iniciar essa outra aqui desse lado, tá? Vou tirar aqui o marcador do meio. E eu venho novamente com o meu fio aqui, ó. Tira aqui o marcador. Coloco aqui a minha agulha. Laço o meu fio, trago pra cá, faço o meu primeiro ponto, só que como falei pra vocês, aqui a gente precisa sempre fazer 2 pontos, porque o que vai contar são as alcinhas aqui de cima. E eu já venho arrematando aqui essa ponta, ó. E venho fazendo os pontos até chegar no marcador de novo, porque agora eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês essa repetição, né? Ali na alcinha menor, a gente só fez uma carreira de ponto cheio, e depois a gente já veio fazendo as diminuições. Aqui não, aqui a gente vai repetindo
até ter o tamanho que a gente precisa, sabe? Então, eu já vou fazer aqui já o meu arremate dessa pontinha aqui, ó. Vou fazer aqui o meu último ponto. E eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alcinhas, do jeito que eu preciso. Solto a minha alcinha, viro aqui meu trabalho, essa ponta sempre por cima. Vou vir na minha primeira alcinha, laço essa pontinha aqui, trago pra frente. Trouxe pra frente, ajusto primeiro de tudo pra ficar o tamanho que eu preciso, laço aqui fazendo esse ponto só pra dar altura, e agora sim eu faço o meu segundo, porque como eu falei pra vocês, o que conta aqui são as alcinhas. E aqui eu sigo fazendo os meus pontos, ó. Sem diminuição nenhuma por enquanto, tá? Ó, cheguei aqui no final da minha segunda carreirinha, não posso esquecer do meu último ponto, tá? Sempre vamos precisar aqui dos 9 pontinhos. Solto a minha alcinha. Essa tira sempre pra cima, tá? O fio do meu rolo. Vou vir aqui nas duas alcinhas de cima. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente. Ajusto. E lembrando que no meu primeiro ponto, eu sempre tenho que fazer 2 pontos, porque o que conta aqui não são os pontos, são as alcinhas de cima, tá? E aqui eu vou repetindo esse processo até eu ter o tamanho de alça bem legal aqui, bem bacana. Quando eu tiver aqui uma quantidade de carreiras que eu acho que vai ficar legal, principalmente a parte da diminuição, eu venho mostrar aqui pra vocês. Então, pessoal, subi aqui as minhas carreiras, tá? Eu subi aqui, ó, nessa alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 carreiras de pontos baixos, ok? E agora vamos começar a nossa carreira de diminuição, tá? Então, vamos lá. Então, soltei aqui a minha laçada, a alcinha sempre aqui pra cima, como vocês já sabem, é a mesma diminuição que a gente fez aqui, as duas últimas carreirinhas. Trago aqui, ó, passo aqui na minha primeira alcinha, ó. Deixa eu primeiro, gente, antes de eu fazer essa carreira de diminuição, eu mostrar pra vocês quantos centímetros ficou, pra vocês conseguirem se basear aí também, tá? Então, aqui, de alça, essa menorzinha, ficamos com 16, essa menorzinha não, né, gente, essa maior, 16 centímetros e meio aqui, ó, quase 17 centímetros, tá? Eu acho que deu 17 aqui, ó. Então, agora eu vou começar a fazer a minha diminuição. Então, soltei aqui a minha laçada. Vou só erguer aqui pra ficar melhor, gente, porque a alça, como ela é comprida, né, pra facilitar aqui. Aí. Essa alça sempre pra cima, tá? Ó, sempre aqui pra cima. Vou vir aqui nessas duas alcinhas, laço meu fio, trago aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, vou vir no meu próximo espacinho, laço meu fio, fico com duas alcinhas na agulha e fecho fazendo a minha primeira diminuição. Vou caminhar aqui, ó, com os meus pontos, porque eu vou fazer mais uma diminuição. 2, 3, 4 pontos. E agora, venho no meu próximo ponto, laço, trago aqui pra cima, venho no próximo, laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, deixa eu só pegar aqui as duas alcinhas que eu peguei só uma, laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha e fecho tudo. E no meu último ponto, faço um ponto sozinho.
Então, essa é a primeira carreira de diminuição. Solta a minha laçada, dou uma viradinha aqui. Essa tira sempre pra cima. Tá? Tem que ficar em cima. Pego aqui essa alcinha de cima. Vou laçar aqui o meu fio. Laço meu fio, trago aqui pra frente. Venho no próximo espaço aqui. Laço essa alcinha, fico com 2 alcinhas na agulha e fecho. Vou caminhar aqui, ó, com os pontos, que eu vou fazer mais uma diminuição também. 1 e 2 pontos. E aqui ficamos com somente 2 espacinhos, tá? Entro aqui, laço, puxo uma alcinha, não finalizo, venho no próximo laço, 2 alcinhas na agulha, 3 alcinhas na agulha, perdão, e agora eu tiro tudo junto. Fazendo aqui a minha última diminuição, tá? Aqui, nesse caso aqui, meus amores, eu vou deixar uma pontinha um pouquinho maior, que eu também vou trazer essa ponta pra cá, ó. Eu gosto de trazer ela até aqui embaixo, porque como eu falei pra vocês, eu gosto de arrematar com cola. Caso vocês consigam fazer o arremate aqui dentro, em algum espacinho, eu acho que dá pra fazer, tipo assim, escondidinho, tá? Mas se você não conseguir, deixa um pedaço maior pra você trazer aqui embaixo pra fazer a colagem, tá? E como eu falei pra vocês, eu acho que fica mais garantido. Vou soltar aqui essa alcinha de cima. Vou vir aqui nessa primeira alça, ó, nas 2 alcinhas de cima. Laço aqui esse meu fio, trago aqui pra trás, como se fosse fazer um fechamento de carreira, sabe? Pra ficar um acabamento bem bonito. Vira aqui meu trabalho, ó. Vai ficar como se fosse um fechamento de carreira mesmo. Venho por baixo, pra depois passar aqui nessa alcinha. Laço, trago pra cá. Ó, então vai ficar como se fosse um fechamento de carreira aqui. E eu vou trazer, ó, o mais pro canto possível. A gente vai procurar trazer aqui o canto, pra trazer bem escondidinho. A gente dá um pinguinho de cola e tá finalizada aqui a nossa alça, tá? E aqui que eu vou mostrar pra vocês, vou colocar aqui a minha argola, ó. Vou passar ela aqui na parte de cima, nessas alcinhas, e engatar aqui. E vai ficando assim, olha pra vocês verem. De começo, está ficando assim. Ainda falta o arremate, falta o botão, a etiqueta. Mas a parte da nossa alça fica assim. Vou fazer o arremate aqui, tá bom? Dessas tirinhas. E eu já venho pra gente fazer aqui as nossas próximas etapas. Então, pessoal, vamos lá agora para os nossos acessóriozinhos, tá? Vou começar com o tassel. Tenho aqui a minha agendinha de 15 centímetros de altura. E temos aqui um porta-tasselzinho, lá da loja Matilda também, tá? Como vocês já sabem. Vou tirar aqui o parafusinho com a chave Alli. Vou deixar pra vocês o conjuntinho também da chave Alli na sacolinha, ok? Aqui no cantinho, ó. É bem baratinho, gente. Isso aqui facilita muito o processo, certo? Só cuidado pra não perder o parafusinho. E agora, vamos iniciar o nosso processo aqui, tá? Eu vou fazer o tassel de 2 cores, do mesmo jeito que a gente tá fazendo a nossa bolsa, tá? Pegar aqui as pontinhas, meus amores, e vou dar algumas voltas, tá? Como a gente tá utilizando um fio refinado, geralmente nesse porta-tassel eu dou 6 voltas, ok? Então aqui eu vou fazer um total de 11 voltas, porque é o fio duplo. Então aqui eu deixo um pouquinho mais pra baixo e venho aqui 1, 2, 3,
tá? Vou pegar mais um pedaço desse fio pra gente amarrar ali embaixo. Então, pego mais um pedacinho aqui considerável, que ele também já vai fazer parte do tassel. Então, ajeito aqui primeiro, ó. Seguro aqui as duas pontas. Aqui, pego o meu fio e vou passar essa tira por baixo dessas que estão na agenda, tá? Ó, passo aqui e trago aqui pra cima. Trouxe aqui pra cima, eu vou dar um nozinho primeiro, porque daí eu vou ajustar essas pontinhas aqui, ó, principalmente essa e essa aqui, ó. Deixar bem certinho. Dei o primeiro nó, aperto bem e agora eu venho e dou o segundo. Bem apertadinho, tá? Tirei da agenda, meus amores, as 8 voltas. E agora a gente vai virar, ó. A parte do nozinho a gente deixa pra baixo. Acerta aqui, ó. Mais ou menos. E agora a gente vai encaixar essa parte aqui dentro do copinho, tá? Ó, o nozinho tem que ficar pra baixo. E agora a gente vai encaixar aqui. Vou pegar aqui uma tesoura que não seja tão afiada pra me ajudar, tá? Eu pego aqui mais ou menos perto do nozinho e vou empurrar aqui, ó. Aquela outra ali já teria cortado o tecido, tá? Então, por isso que eu peguei essa daqui, que eu sei que ela é meio ceguinha. Aperto bem aqui embaixo, empurro bem, ó. E também ajeito muito bem aqui esses fiozinhos antes de parafusar, tá? Ó. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. E agora eu posso vir com o parafusinho e a chave Allen. Coloco aqui. E aperto. Aperto bem aqui. A gente vai deixar só um sinalzinho do parafusinho aqui, gente, que já é de costume eu fazer desse jeito. E eu já explico pra vocês o porquê. Quando a gente tem essa rosquinha aqui desse parafusinho, é o que prende aqui, né? Porque ela tem essas voltinhas. Quando eu não parafuso ele totalmente, deixo um sinalzinho pra fora, isso segura o parafusinho. Se essa é verdade, não sei dizer, porque eu tenho pra mim que eu escutei meu pai falando isso alguma vez, quando eu era criança. Mas pode ser que sim, pode ser que não. Na dúvida, eu sempre faço desse jeito e sempre dá certo, porque aqui, se a cliente puxar, não vai sair, ok? Agora sim, eu posso cortar aqui essa parte de baixo com a minha tesoura. Agora sim, a minha tesoura super, hiper, mega afiada. Ó. Agora sim, eu venho cortando, abrindo aqui. Primeiro eu abro tudo. E agora eu venho aparando, tá? Com bastante calma, pra não cortar muito. Porque sempre que você corta aqui, você acha que tá fazendo certo, não tá. Então, a gente vem cortando com calma pra não diminuir muito na altura aqui, tá bom? Ó. Até ficar do tamanho que eu quero, mais ou menos assim. Acerto bem, ó, fica bem cheinho, bem bonito.
tá? E agora vamos unir nas outras partes do nosso chaveiro, ok? Temos aqui, ó, a parte do mosquetão. Aqui, gente, o que eu vou ter que fazer? Como essa parte é fechada e a parte do mosquetão também é fechada, eu vou pegar um elo de corrente que eu tenho aqui. Ó, peguei aqui um elo de corrente, sabe essas correntes que a gente tem de metro? Eu vou colocar aqui e aqui pra fechar, tá? Ó. Vou pegar meu alicate aqui, peraí. Ó, pego aqui meu alicate de bijuteria, tá? E aperto. Ó, a primeira parte já está colocada. Esse daqui tem a argolinha dele. Eu vou abrir também. Abro com o meu próprio alicatinho aqui. E também posiciono aqui no mosquetão. Ó, aqui fechou também. E aqui, gente, esse daqui, eu não sei se abre. Se não abrir, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui com o elo de corrente também, tá? Coloco aqui o elo de corrente e prendo aqui também nesse chaveirinho pra gente aplicar na nossa bolsa. Então, pessoal, agora a gente vai bem dizer aqui pra nossa última etapa, tá? Que vai ser a parte de aplicar o botão imantado, ok? Vou pegar aqui a minha linha e agulha pra costura. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só arrumar aqui pra ficar melhor. Tá, vamos lá. Aqui, meus amores, o que eu vou fazer? Vou colocar o botãozinho imantado, né? Uma coisa muito legal aqui dessa alça é que a gente pode abrir ela, né? Então, isso vai facilitar nessa hora da costura, ok? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiro de tudo, eu tenho que ver certinho o meio, tá? Então, o meio, eu sei que são aqui os 12 pontinhos, né? A gente deixou aqui os 12 pontinhos, aqui, tanto na frente quanto atrás. E agora a gente vai colocar o botão imantado e achar certinho o meio. Eu vou, primeiro de tudo, olhar onde é a parte da frente e onde é a parte de trás. A parte da frente, como eu falei pra vocês, não tem a emenda. E a parte de trás já tem a emenda aqui, né? Que é onde a gente fez o fechamento das carreiras, tá vendo? Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou posicionar aqui os pontos retinhos, ó. Vou medir aqui mais ou menos com os dedos, ó. 3 dedos, quase 4 dedos aqui. Aqui, ó. Coloquei meus 4 dedos. O meio tá sendo mais ou menos aqui, assim, ó. Nesse ponto. Vou colocar a parte mais achatadinha na frente. Então, eu centralizo aqui essa parte e viro, tá? Ó. Então, vai ficar aqui pra mim costurar. Então, eu vou abrir aqui a minha alça. Que dessa forma vai me permitir fazer uma costura mais limpa, ok? Então, vou posicionar aqui meu botão imantado, tá? E uma coisa que eu gosto de fazer, pra quem me acompanha mais tempo aqui, é fazer a costura desse botão sempre atravessando pra ficar o mais firme possível, ok? Então, eu venho aqui nessa parte de baixo primeiro, ó. Pego aqui essas perninhas, ó, passo por baixo das perninhas pra esconder o nozinho, tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho pra ficar mais fácil pra vocês verem. Aí. Dessa forma, vai esconder a pontinha da linha. Puxo aqui pra cima. Agora, eu venho perto da alcinha aqui e empurro essa agulha pra fora. E aqui, eu tenho que me atentar em trazer essa agulha sempre no meio dos pontos ou escondida atrás de alguma alcinha, tá? Pra esconder bem.
Laço, puxo daqui pra frente. E agora eu venho no mesmo lugarzinho, bem escondidinho, e trago aqui pra trás, ó. Se você não conseguir trazer pra dentro da alcinha, você traz pra fora e coloca dentro da alcinha novamente. Já consegui sair, entrar, quer dizer, perdão. Venho de novo aqui próximo de onde já foi a minha linha. E eu vou levar aqui pra trás. Pra trás não, né, gente? Pra frente. Trouxe aqui praticamente no mesmo lugarzinho, puxo. Volto aqui de novo no mesmo lugar. Trago aqui dentro, ó, costurei 2 vezes, agora eu vou fazer a terceira e última. Puxo pra cá e venho pra fora de novo. Sempre bem escondidinho, tá, gente? Sempre bem no meio dos pontos, pra não aparecer essa costura e vai ficar super firme. Ó, trouxe aqui pra fora, agora eu volto aqui pra dentro, só que dessa vez eu vou trazer pra fora da alcinha, ó, bem rente aqui, porque agora eu vou trazer essa alça lá pra cima, ó. Puxo tudo aqui pra fora, vejo se veio toda a linha, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Segurei aqui. Vou vir por fora, ó. Bem aqui por fora, bem rente. Vou passar por baixo do fio de malha pra trazer aqui, ó, nessa parte de cima, ó. Bem aqui onde eu coloquei a minha unha, ó. Só que toma cuidado pra não atravessar aqui pra frente. Isso daqui vai ser pra transferir esse fio aqui pra cima, ó. Trouxe aqui pra cima e agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui. Venho dentro da alcinha. E venho pra fora. Sempre bem escondidinho pra não aparecer na frente dos pontos, tá? Outra coisa que bem legal é que, ó, a gente mediu tudo certinho aqui, né? Como eu mostrei pra vocês. Caso tenha ficado torto aqui nessa parte, ainda eu consigo ajustar, tá? Então, ó, eu venho aqui, posiciono essa parte e vejo se está bem no meio, ó. Aqui, ó, coloquei 4 dedos. Tá vendo que tá um pouquinho torto, tá um pouquinho fora? Eu ainda consigo empurrar e puxar aqui, trazendo pro lugar que eu preciso. Porque ainda não tá bem preso. Ó, agora já tá certinho, tá bem no meinho. Então, aqui eu ainda consigo deixar no lugar que eu preciso. Depois disso, já vai ser difícil, você vai ter que refazer todo esse processo de costura, tá? Então, vamos se atentar aqui nessa parte. E agora eu já consigo fazer a costura bem firme, tá? Trazendo pra cá, ok? Vou fazer aqui a costura dessa alcinha, passando 3 vezes também pela alça, como eu falei pra vocês, tá? Tem que ser 3 vezes, ó. Cuidado com o dedo. Costura aqui as 3 alcinhas, depois eu vou vir aqui pra baixo, costuro 3 vezes as alcinhas, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aqui. Depois eu venho aqui pra cima, costuro as 3 vezes também, tá? Depois que eu fizer toda a costura, eu venho mostrar pra vocês o arremate. Então, pessoal, já fiz aqui a costura em todas as alcinhas, tá? E acabei que eu esqueci de mostrar pra vocês aqui uma coisa. Eu vou até voltar aqui em cima. Ó, eu fiz aqui a costura nessa parte de cima, tá? E aqui eu vou fazer o mesmo processo, só que eu vou trazer pra baixo, aonde tem essa aberturinha aqui, ó. Se vocês olharem, se vocês darem uma levantadinha, sempre fica uma parte meio abertinha do botão imantado. Então, agora a gente traz aqui pra baixo, a gente vai fazer o nó de tecelão, ok? Trouxe aqui pra baixo, levanto aqui um pouquinho, tá? Venho aqui embaixo num pedacinho do fio de malha, bem próximo aqui nessa parte de baixo pra gente fazer o nozinho. Pego aqui um pedacinho do fio de malha, tá vendo aqui? Trago pra cá, fico com essa alcinha, passo uma vez por dentro, volto e passo mais uma vez. E puxo. Dessa forma, tá feito o nozinho de tecelão que não vai soltar. Venho aqui embaixo desse mesmo nozinho que eu fiz, ó. Passo por baixo de novo.
Deixo essa alcinha, passo uma vez por dentro da alça e passo duas. E puxo. Puxei aqui. Agora, eu volto aqui pra cima só pra esconder esse nozinho e não ter perigo de soltar, tá? Tomando cuidado também pra não passar lá na frente esse fio. Trago aqui pra cima e agora a gente vai cortar a linha. Então, agora eu vou pegar aqui essa minha tesoura, como eu falei pra vocês, ela é super afiada, tem uma ponta bem fininha, que é ótima pra esses arremates, ó. Então, eu venho bem aqui por baixo e corto a linha, tá? E o nosso primeiro botãozinho montado já está costuradinho aqui, bem bonitinho. Olha pra vocês verem. E agora a gente vai fazer esse mesmo processo com o lado de lá, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vocês podem colocar aqui o botão imantado, acerta bonitinho, ó, essa parte aqui. Acerta a altura também, ó. Acerta aqui a altura, deixa os pontos bem certinhos. Abre aqui. E vai ser bem aqui que vocês vão costurar esse lado de cá, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês essa parte aqui da frente, tá? Agora, como o processo é repetição, eu só vou mostrar pra vocês como que a gente vai colocar a nossa etiqueta, tá? Então, aqui a etiqueta é super fácil também. A gente já... Achei que estavam chamando aqui na frente, gente, mas não é não. Ó, então, aqui a gente vai posicionar a etiqueta. Eu tenho que posicionar ela embaixo do botão imantado, tá? Pra não invadir aqui. Eu tenho que posicionar também aqui, ó. 3 dedos pra cá, 3 dedos pra cá. Vai ficar perfeito. E aqui eu posiciono, ó, no meio dos pontos. Olha pra vocês verem. Pra firmar bem, tá? Se vocês conseguirem deixar no meio dos pontos, melhor ainda, porque vai ficar mais firme ainda. Coloquei aqui certinho, agora eu só vou posicionar a chapinha. Pego aqui a chapinha, peguei aqui a chapinha, ó, a gente vai posicionar aqui. E com a ajuda do meu alicate, eu aperto. A gente faz esse processo aqui com bastante calma, tá? Pra apertar bem, ó. Aqui desse lado. Do outro aqui, ó. Ó, pra vocês verem como é firme, gente. É muito firme essa chapinha. Acerto. Aqui bonitinho. Tá? Então, aqui agora a minha etiqueta já tá posicionada. E agora eu vou costurar o outro lado do meu botão imantado. Ok? Quando eu costurar aqui, eu venho pra gente aplicar o restante dos nossos elementos. Então, pessoal, finalizada aqui a nossa bolsa Zoe. Agora só vamos colocar os elementos nela, né? Pra começar, vou pôr aqui o meu chaveirinho, como eu falei pra vocês. E tem uma peça muito especial aqui, que se vocês comentarem bastante, eu vou trazer o tutorial pra vocês. Um tutorialzinho rápido lá no Instagram, e também posso postar aqui no Shorts. Então, aqui, ó. Temos o nosso chaveiro maior, que tem o tassel. Aqui aquela medalhinha e a pena. Eu vou pôr aqui em cima. Ó. Vou pôr aqui. E a outra peça que eu falei pra vocês, especial, é esse porta-batom, gente. Olha que gracinha, que eu fiz com a própria sobrinha do fio, tá? Fiz com a própria sobrinha, que sobrou, ó, de uma das cores. E se vocês comentarem bastante aqui, eu vou trazer pra vocês o tutorial dele, gente. É super facinho de fazer, ó. E é bem legal pra manter no chaveiro, né? Olha pra vocês verem. É só puxar aqui. Se não quiser puxar tudo também, é só abrir aqui, gente, pra usar. Guarda de novo
e põe na bolsa, tá? Então, eu vou pôr aqui junto com as outras peças. Então, esse é o resultado final da nossa bolsa Zoe, meus amores. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui, tá bom? Não esqueçam de utilizar meu cupom na NH para comprar todos os materiais que eu utilizei nessa bolsa, tá? Inclusive, queria falar pra vocês que sobrou em média aí 50 gramas de cada rolinho de fio, tá bom? Então, até por isso mesmo que eu fiz esse suporte aqui, esse porta-batom, porta-gloss, pra gente também utilizar esse fio que sobrou, tá? Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram da bolsa Zoe. Também comenta aqui embaixo de onde você está falando, se você vai fazer a bolsa Zoe, qual cor você vai fazer, se você vai fazer só de uma cor, se você vai fazer de duas cores também, que eu quero muito saber. Não esqueçam de compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo também que me ajuda bastante, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula!